para proteger os direitos humanos no nosso país? Não, presta atenção. O parágrafo 4º diz assim: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Vejam que interessante. Em poucas palavras, o Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma e que tem sede em Haia. Presta atenção. O Tribunal Penal Internacional, ele foi criado para julgar pessoas que cometem crimes graves contra a humanidade, né? Crimes de guerra, crimes de genocídio. São crimes gravíssimos cometidos por pessoas e que vão ser julgadas pelo Tribunal Penal Internacional. O Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional? Presta atenção. Sim, o Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional, inclusive constitucionalmente. Foi o que eu li ali no parágrafo 4º do artigo 5º, ok? Só isso com relação à proteção de direitos humanos, professor? Presta atenção. Não, meus amigos. Vou dar a última dica nessa parte final do nosso encontro, desse primeiro bloco, é óbvio, né? Com relação a algo importante, que é a federalização de crimes graves contra os direitos humanos. Olha o tema: federalização de crimes graves contra os direitos humanos. E onde está isso aí? No artigo 129, aliás, no artigo 109, inciso 5º-A. O artigo 109 fala que compete aos juízes federais. Inciso 5º-A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º. Artigo 109, inciso 5º-A, combinado com o parágrafo 5º, que diz assim: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. A federalização é mudar a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, porque ela está cooptada e estão sendo violados direitos humanos, direitos previstos em tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil faz parte. Veja que interessante. Fizemos uma viagem dos principais artigos com relação à proteção dos direitos humanos previstos na Constituição. Nosso encontro acabou? É lógico que não. Nós temos o quê? Temos o segundo bloco. Segundo bloco diz respeito a pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema que nós ventilamos hoje e que nós vamos responder nesse momento posterior. Vamos lá? Meus amigos, vamos enfrentar esse próximo bloco. Pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema que foi ministrado no primeiro bloco. Vamos enfrentar, então, nesse momento, a primeira pergunta. Vamos lá. Professor, o que é a federalização dos crimes graves contra os direitos humanos? Meus amigos, com relação à federalização de crimes graves contra os direitos humanos, foi o finalzinho do primeiro bloco, né? Diz respeito ao quê? A possibilidade de mudança de competência. Olha o tema: federalização de crimes graves contra os direitos humanos. Presta atenção. É a mudança de competência. Vou mudar a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Agora, presta atenção nas provas da ordem, nos concursos públicos, porque o tema, por vezes, não cai federalização de crimes graves contra os direitos humanos. A nomenclatura será outra, presta atenção. É a famosa, né? Ou o famoso incidente de deslocamento de competência. Incidente de deslocamento de competência. Também chamado de federalização. Onde está previsto? Já tínhamos visto, mas presta atenção. Está previsto no artigo 109, inciso 5º-A e no seu parágrafo 5º. Então, o que é importante para que haja federalização de crimes graves contra os direitos humanos? Os requisitos são esses, presta atenção. Meus amigos, eu preciso de um tratado internacional sobre direitos humanos que o Brasil faça parte. Primeiro requisito, um tratado internacional sobre direitos humanos que o Brasil faça parte. Além disso, a necessidade de um crime grave contra os direitos humanos previstos nesse tratado internacional, tá? Crime grave, crimes graves, né, contra os direitos humanos previstos nesse tratado internacional. Só isso? Não. Meus caros, a justiça local, a justiça estadual está cooptada, está viciada. Ela não está realizando a atividade de reprimir essa violência aos direitos humanos. Então vamos dar um exemplo, talvez seja um exemplo radical, mas para você fixar a matéria. Bom, o Brasil,
Ele faz parte, né, da Convenção Internacional de Proteção às Crianças, ok? E lá, é óbvio, se protege o quê? As crianças. Imagine que em certo estado, os pais costumam ser muito, mas extremamente violentos contra as crianças, causando mutilações, cegueiras, etc. Violações graves contra os direitos humanos, protegidos nesse tratado internacional que o Brasil faz parte. Muito bem. O delegado de polícia não quer instaurar inquérito. O promotor não quer oferecer denúncia. O juiz, quando tem denúncia, ele arquiva. Perceba, existem graves violações aos direitos humanos. O Brasil faz parte desse tratado internacional que protege tais direitos humanos e foi verificado que a justiça local, estadual, ela está cooptada, viciada. É possível mudar a competência. Agora, não se esqueça, meus caros, só o Procurador-Geral da República pode suscitar essa mudança de competência. Só o PGR, Procurador-Geral da República. Agora, presta atenção. Qual será o foro? Junto comigo. O foro será o Superior Tribunal de Justiça. Então, isso vai cair na primeira fase de vocês, ou em concursos públicos, né? Primeira fase. O incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal é possível constitucionalmente quando houver o quê? Meu amigo, junto comigo. Grave violação de direitos humanos. Esses direitos humanos são previstos em tratados internacionais que o Brasil faz parte e percebe-se que a justiça local, estadual, está cooptada, está viciada. Não se esqueça de olhar o artigo 109, inciso 5º-A e o seu parágrafo 5º, tá? Aí você tem um fundamento constitucional para responder esse tipo de pergunta feita normalmente na primeira fase da OAB ou em concursos públicos por aí, delegado, promotor, juiz, ok? Vamos enfrentar a próxima questão? Professor, o que é constitucionalização de tratados internacionais sobre direitos humanos? Muito bem, meus amigos. O que é a constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos? Olha o tema, constitucionalização, junto comigo. Constitucionalização, você vai elevar uma norma à condição de norma constitucional, elevar uma norma infraconstitucional à condição de emenda constitucional. Meus caros, a constitucionalização de tratados internacionais sobre direitos humanos está prevista no parágrafo 3º do artigo 5º. É leitura obrigatória. Vem comigo. Meu caro, para que haja a constitucionalização de tratados internacionais sobre direitos humanos, é necessário que esse tratado internacional, que o Brasil faz parte, seja elevado à condição de emenda constitucional. Então, o Brasil pode fazer parte já desse tratado internacional, por exemplo, pegar o Pacto de São José da Costa Rica e elevá-lo à condição de emenda constitucional. Ele seria constitucionalizado? É possível? É. E o que é necessário? Presta atenção. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. É o mesmo sistema de aprovação, de votação de uma emenda constitucional. Quer dizer que eu posso constitucionalizar um tratado internacional que o Brasil já faz parte? Sim. Presta atenção. Meus caros, e se o país vai aderir a esse tratado e já quer aderir a ele, constitucionalizando-o, é possível? Perfeitamente possível. O que é necessário? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Não se esqueça de ler. Sobre esse tema, o parágrafo 3º do artigo 5º. E se você compará-lo com o parágrafo 2º do artigo 60, é o mesmo sistema de votação, ok? Tema interessante. Agora, muito bem, você tem dúvidas sobre os temas que foram ministrados aqui nos nossos encontros, ou dos colegas em outras áreas? Mande e-mail para a gente, né? provafinal@lfg.com.br. É o e-mail para você enviar dúvidas, comentários, sugestões, elogios, críticas, né? provafinal@lfg.com.br, ok? Esgotamos 2 perguntas, restam 3. Vamos ver a próxima pergunta? Professor, o que é a dignidade da pessoa humana? Meus amigos, quando se fala em dignidade da pessoa humana, significa que a pessoa deve ter o mínimo. Qualquer pessoa, entenda a pessoa física, primordialmente, deve ter o mínimo para uma vida. Presta atenção. Dignidade da pessoa humana é algo bem abrangente. O que é a dignidade da pessoa humana? Um mínimo, normas que garantam à pessoa uma existência viável, uma existência possível. O mínimo que o Estado deve fornecer para a pessoa ter
uma vida viável.